Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos, iniciando essa semana, nesse domingo, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, eu e a Rafa queremos orar com você em favor das nossas famílias e apresentar algum motivo de oração que você tem agora. Em fé, eu e a Rafa queremos concordar com você. Antes, nós vamos meditar com a leitura de Isaías, capítulos 31 e 32. Isaías, mais uma vez, chama o povo de Israel, o povo de Judá e cada um de nós, como crentes em Jesus, a colocarmos a nossa confiança exclusivamente no Senhor e não confiarmos no homem, nem em nós mesmos, nem em outras pessoas influentes ou mesmo no dinheiro, na nossa carreira. E em seguida ele aponta como solução aqueles que têm vivido no orgulho, aqueles que têm vivido uma vida distante do Senhor, a olhar para Jesus. O profeta messiânico anuncia que Jesus viria, na época dele, ele anunciou que Jesus viria como um rei de justiça, que também nos chamaria, cada um de nós, seus seguidores, para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas, como diz Amém. Mateus 6:33. Então te chamamos a meditar conosco hoje, iniciando esse novo dia, essa nova semana. Vamos ler Isaías 31 e 32 e ao final queremos orar pela sua vida e pela sua família. Sim. Então, todas as vezes, antes de iniciar a live, se você já está aqui já há algum tempo conosco, ou se você é novo, porque a gente sempre ora antes de começar a leitura da palavra. Porque a palavra de Deus é uma palavra espiritual. Nós não conseguimos entender a palavra só com o nosso próprio entendimento, com a sabedoria humana. Nós precisamos da ajuda de Deus. Então, eu convido vocês a orarem, pedindo também. E mesmo quando você não estiver na live conosco, nós convidamos a vocês a orarem em casa também, pedindo ao Senhor sabedoria todas as vezes que vocês lerem a palavra. Então vamos orar. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado por quem o Senhor é, Pai. Um Pai amoroso que cuida de nós. Nós entregamos todo esse momento devocional a Ti e pedimos, fale conosco, abra o nosso entendimento, ajuda-nos a enxergar a mensagem, Pai, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar no dia de hoje. Que a Tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nos dê a direção, nos dê sabedoria e nos ajude a viver a vida que o Senhor tem para nós. Nós louvamos em nome de Jesus. Amém. Então acompanhe conosco a leitura de Isaías, capítulo 31, 32. São dois capítulos bem curtinhos. Te convidamos a acompanhar até o final. Diz assim: Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. O Isaías está vivendo em um contexto em que a Síria estava oferecendo ameaça ao povo de Israel, tanto no norte quanto no sul, e o povo de Deus estava olhando para o Egito, para o exército do Egito, para os seus cavalos e cavaleiros, como uma possibilidade de serem defendidos dos assírios. Deus já tinha decidido que a Síria iria entrar para assolar o norte de Israel. Posteriormente, a Babilônia iria também tomar cativos os povos do sul em Judá, e o Egito não poderia ajudar. O chamado do profeta é para que o povo de Deus se voltasse para o Senhor, com o coração quebrantado, arrependido, buscando pela fé um relacionamento com Deus e dele a ajuda verdadeira. Verso 2. Contudo, ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não volta atrás em suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Mas os egípcios são homens, não Deus. Seus cavalos são carne, não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará. Aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. E o profeta segue dizendo: Assim me diz o Senhor. Assim como quando o leão grande, ruge ao lado da presa, e contra ele se junta um bando de pastores, e ele não se intimida com o grito deles, e não se perturba com o seu clamor. Assim, o Senhor dos Exércitos descerá para combater nas alturas do monte Sião. Como as aves dão proteção aos filhotes com as suas asas, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó israelitas.
Pois naquele dia, cada um de vocês rejeitará os ídolos de prata e de ouro que as suas mãos pecaminosas fizeram. A Assíria cairá por uma espada que não é de homem, uma espada não de mortais a devorará. Todos fugirão da espada, os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Sua fortaleza cairá por causa do pavor, ao verem a bandeira da batalha. Seus líderes entrarão em pânico, anuncia o Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Esse é o capítulo 31, bem curtinho. Nós também vamos ler o capítulo 32, em que o profeta Isaías anuncia a vinda de Jesus como Messias, como Salvador, aquele que vai de fato trazer satisfação às nossas almas. Ele diz no capítulo 32, vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos do que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos do que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima. Pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha mentira sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentira o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. O profeta contrasta aqueles que, vivendo na mentira, confiando no homem, escolhendo uma vida de orgulho, vão experimentar como consequência destruição, vergonha, humilhação, e aqueles que escolhem uma atitude nobre pela sua fé no Senhor, de viver uma vida de justiça, não baseada nas suas próprias obras, mas uma justiça que vem da fé, ao confiarmos em Deus, ao concordarmos com os planos e propósitos de Deus. Esse homem nobre permanecerá de fé, graças aos seus feitos nobres. E o que o profeta Isaías está chamando de feito nobre? A confiança em Deus, uma vida em concordância com os propósitos de Deus. Amém. Agora uma mensagem às mulheres. Vocês, mulheres tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que vou dizer a vocês. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará e a colheita da fruta não virá. Tremam vocês, mulheres tranquilas. Estremeçam vocês que se sentem seguras. Arranquem as suas vestes e vistam roupas de lamento. Batam no peito e chorem pelos campos agradáveis, pelas fruteiras frutíferas e pela terra do meu povo. Terra infestada de espinhos e roseiras bravas. Sim, pranteiem por todas as casas cheias de júbilo e por esta cidade exultante. Ele conclui dizendo: a fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidade e a torre das sentinelas se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz, e o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos. Essa é uma linda promessa para nós, povo de Deus, Amém. Aqueles que escolhem uma vida de nobreza pela justiça que vem da fé. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó,
como vocês serão felizes, semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. O profeta Isaías anuncia que essa ira da Síria contra o povo de Israel e de Judá viria e não adiantaria eles confiarem no Egito, ou em qualquer influência ou exército de homens, ou na sua própria força do braço, mas ao confiar no Senhor, que é o Espírito, eles poderiam desfrutar uma vida de justiça, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Ainda que a cidade de Jerusalém seria destruída, o profeta anuncia que haveria justiça, haveria satisfação. Talvez essa seja uma boa palavra para definir o que o profeta Isaías está anunciando. No nosso relacionamento com Deus, independente do caos ao nosso redor, na cidade em que vivemos, no contexto em que estamos, independente das adversidades, através do nosso relacionamento com Deus, nós desfrutamos essa paz de Jesus que está acima de todo entendimento humano. Amém. Paz que guarda nosso coração e nossa mente em Jesus. O chamado de Jesus é para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando nós lemos em o livro de Provérbios, capítulo 8, eu gostaria de compartilhar Provérbios 8, os versos 15 e 16, parece um paralelo, um espelho do que o profeta Isaías está anunciando. Jesus é esse rei que reina com justiça, que revela a sabedoria. E nós que seguimos Jesus, que cremos nele, também seremos parte da manifestação do seu reino para aqueles que estão ao nosso redor. Então, em Provérbios 8, a própria sabedoria personificada, isso está falando de Jesus, diz que por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio governam os príncipes, que são os filhos dos reis, e os nobres, todos os que julgam com justiça. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Amém. Então, nosso chamado hoje, mais uma vez, é para nós voltarmos nosso coração para o Senhor, colocarmos diante dele as nossas necessidades, os nossos motivos de oração e olharmos somente para Deus como a nossa fonte de socorro, buscando nesse relacionamento com Deus, em primeiro lugar, como uma prioridade, a certeza de que todas as demais coisas Ele mesmo vai nos acrescentar. Amém. Então vamos orar, então, pedindo ao Senhor que nós possamos olhar para Ele, para que nós possamos, nós e nossa família, nossos filhos, para vocês que têm netos, nós possamos estar colocando no nosso coração a nossa confiança em Deus. Parece que nós temos nos últimos dias repetido muito essa questão de confiar em Deus, mas é o que a palavra nos ensina, e tantas vezes mesmo mentalmente nós tendo essa consciência, sabendo que a palavra nos ajuda, é difícil nós colocarmos em prática isso. Então vamos pedir a ajuda de Deus, Senhor, que nós possamos verdadeiramente trocar esses fardos, colocar diante de Ti as nossas ansiedades, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Amém. Que então, o Espírito Santo está falando com você. Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças pela sua bondade, pelo seu amor leal, pela sua grande sabedoria e essa disposição do Senhor, tanto de se relacionar conosco, como de nos dar a sabedoria necessária, a prosperidade, os planos melhores que o Senhor já tem preparado para nós. Obrigado por nos alertar a não confiarmos em nós mesmos ou na força do homem, mas esse chamado de voltarmos para o Senhor, de olharmos para o Senhor, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora, pedindo que o Senhor contemple a sua vida, o seu coração. Amém, e também Senhor, a sua casa, pessoa, o seu lar, tudo aquilo que toma o seu nome. Oramos, Pai, em concordância com todos os motivos de oração que são apresentados ao Senhor. Amém. Diferente do povo de Israel naquele contexto da época em que viveu o profeta Isaías, quando eles olhavam para o Egito e tentavam fazer alianças para se proteger, se esforçando por si mesmos. Hoje nós nos humilhamos na Tua presença, nos rendemos, ó Pai, na Tua presença, através dessa oração para pedir a Sua ajuda, o Seu socorro, na certeza de que o Senhor é Deus poderoso, para fazer infinitamente mais, além do que nós podemos pedir ou imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. Nós pedimos que o Senhor nos mostre, Pai, enquanto devemos aguardar e nos mostre quando devemos agir. Nos dê a sabedoria, as instruções para os próximos passos. Amém, e opere para conosco, meu Pai, os seus milagres. Envie o teu poder, dê ordens aos seus anjos a nosso respeito. Como fala nesse texto, derrama o teu Espírito Santo para mover para conosco o teu bom propósito.
cumpre para conosco, Pai, o seu bom propósito. Amém, te entregamos cada nome agora lembrado em oração, cada causa, Pai, cada e te família, damos cada graças, pessoa. Pai. Oramos por aqueles que estão clamando por justiça. A promessa do Sim, Senhor Pai. Jesus é que aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Amém, Senhor Ajuda-nos, Jesus. Pai, através da nossa fé no Senhor, vermos o Senhor operar justiça, trazer satisfação, paz e bênção sobre os nossos lares. É o que nós te pedimos ao entregar ao Senhor nossas orações com ações de graças. Abençoamos essa pessoa que ora conosco com um domingo Amém, abençoado, Senhor. com uma Sim, nova toda semana uma debaixo da abençoada, bênção e da Pai. proteção do Senhor, Sim, do Senhor, que teu assim poder, seja, em Espírito nome de Santo. Jesus. Oramos com ações de graças e com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tenha um domingo muito abençoado, toda Assim essa semana, seja. que seja uma semana que você já inicia, assim como você está iniciando conosco, apresentando a Deus e esperando as bênçãos, esperando o cuidado, os livramentos. Tantas vezes nós não temos noção de quanto o Senhor cuida de nós, dos nossos filhos. Ainda que possam acontecer situações que são inesperadas, nós temos essa certeza que Deus está conosco, que Ele cuida de nós. Graças a Deus. Esse é o chamado do profeta Isaías, para olharmos para o Senhor, buscarmos a sua palavra. Ele tem cuidado de nós. Tenha uma semana muito abençoada e obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora, que pode ser abençoado com a meditação das Escrituras e com a oração juntamente conosco. Deus os abençoe e nós amamos vocês. Um abração.